Aqui nós temos uma lâmpada halógena, OSRAM, modelo original, que informa ali 12 volts, 55 watts. Vamos tirar ela da embalagem aqui. Então aqui, ó, uma lâmpada halógena incandescente. Tem a molinha ali, né, o filamento dentro dela. Uma H11, esse modelo de encaixe aqui. 12 volts, 55 watts. Aproveitando que nós estamos falando em watts, vou explicar o seguinte. As lâmpadas incandescentes, 55 watts, está me dizendo aqui, né? Elas têm um consumo, né, no carro lá. Então ela está consumindo energia da bateria, do sistema do carro, do alternador, né? Uma lâmpada 55 watts. Quando a gente coloca a lâmpada de LED, a mesma coisa que uma lâmpada de casa, né? Tem um parâmetro lá. Uma lâmpada de 8 watts de LED equivale a uma lâmpada de, não sei exatamente, mas 100 watts uma incandescente. Né? As lâmpadas de carro também funcionam basicamente desta mesma maneira. E não é à toa que as lâmpadas de LED estão dominando o mercado. Hoje, a maioria dos veículos, principalmente os de luxo, aí já estão saindo todos com lâmpadas de LED, porque é uma eficiência muito maior do que uma lâmpada halógena tradicional, original, e um consumo muito menor, certo? Porém, a gente nesse meio tempo aí a gente encontra o seguinte problema. Até por isso que eu trouxe aqui resistor e canceller. Existem vários modelos de veículo. Alguns modelos de veículo contam com módulo de gerenciamento de iluminação e quando queima uma lâmpada, ele informa no painel que aquela lâmpada está queimada. Vou até mostrar aqui nesse caso aqui uma lâmpada original. Nós temos aqui, ó, ele informa lá que ia dar 55 watts, mas aqui, ó, ela está dando 65 watts. Que é a carga, 14,32, multiplicado pela amperagem, que é o consumo. Ele está consumindo 4,55 amperes. 4,55 vezes 14,31 dá os 65 watts. Conforme mostra ali, e aqui na fonte também. Agora, se eu vir aqui e desligar a fonte, vou desligar ela, não está mais funcionando. E agora eu vim conferir ali, eu tenho 53 watts. Aí eu vou lá e coloco uma lâmpada de LED em um carro que tem um módulo de gerenciamento de iluminação. O que acontece? Ele vai ler a quantidade em watts lá. Nesse caso aqui, 20 watts apenas. O que vai acontecer? Ele vai acusar a avaria da iluminação. Vai acusar que tem uma lâmpada queimada. Vou ligar novamente a fonte aqui, simulando o carro ligado, né? Aí, para tentar dar uma tapeada nesse módulo de gerenciamento da iluminação, nós temos o canceller e o resistor. Vamos colocar um canceller aqui. Então, até então, nós temos lá, agora neste momento, 18,3 watts. Por quê? Aqui a lâmpada já aqueceu. A lâmpada de LED tem esse outro problema. A potência se dissipa em calor e a lâmpada perde intensidade de iluminação e automaticamente a potência em watts também diminui. Então ela está marcando ali agora 18,2 watts. Se eu colocar uma lâmpada fria aqui, que foi aquela hora que eu coloquei, vai dar os mesmos 20. Mas vamos lá. 18 watts sem o canceller. E com o canceller 27 watts, ou seja, ainda está bem longe de uma lâmpada original que aqui deu 65 watts. Normalmente aqui ele iria, depende do veículo, acusar a lâmpada queimada no painel. Vamos testar com o resistor. Plugando aqui o resistor, aqui é um resistor grande de 50 watts. Aí agora nós temos 44 watts. Ainda está longe dos 65, mas aqui o módulo de gerenciamento do carro lá ele tem uma tolerância, então aqui provavelmente ele não iria acusar a lâmpada queimada. Há uma pequena possibilidade, mas
aqui eu imagino que ele não iria acusar. A não ser aqueles carros bem chatinho mesmo. Então, né, são dois produtos que a gente tem de trabalho, duas opções, duas soluções para não ficar acusando lâmpada queimada no painel. Então o canceller você consegue jogar, por exemplo, dentro do farol ali, porque ele não aquece, ele tem uma carcaça aqui de alumínio, a dissipação de calor dele é pequena aqui. Agora o resistor ele aquece muito, muito. Daqui a pouquinho, se eu deixar ele ligado aqui, a lâmpada está ligada, né? Eu não consigo nem encostar a mão, o dedo aqui, já está muito. Então a gente pode dizer que o resistor ele é mais eficiente do que o canceller, né? Ele vai poder atender muito mais carros com o módulo de gerenciamento de iluminação, vai ser muito mais assertivo, porém ele tem esse empecilho dele aquecer demais, onde a gente normalmente aqui na nossa loja física a gente faz a instalação, a gente faz uma chapinha e daí fixa na lata do carro, porque ele não pode encostar em nenhum plástico, nada, porque ele aquece demais. Por exemplo, se ele estiver encostado aqui, ó, pouco tempo já começa a sair fumaça daqui, porque ele aquece absurdamente, sabe? Então, nesses carros que acusam avaria de iluminação, cada caso é um caso, cada carro aceita uma quantidade tolerável, né? Por exemplo, uma lâmpada é de 55 watts, com o resistor aqui, vamos dizer que um carro vai aceitar esses 41 watts. Agora um outro carro já não vai aceitar. Mas enfim, o resistor acaba sendo mais eficiente. Aí tem algumas lâmpadas que agora está vindo assim, ó, com cambus. Vamos abrir essa lâmpada aqui. Já coloquei ela aqui direto, né, sem canceller e sem resistor. E a gente tem lá o resultado, 22 watts. Ou seja, essa lâmpada aqui sem o canceller deu 20, aqui 22. Diz que tem o cambus, mas na realidade não vai funcionar. Então tem que cuidar muito com a história de vendedor que diz que compra essa aqui porque ela tem cambus, não vai acusar avaria de luz de lâmpada no painel do carro. Né? A gente tem a prova aqui que não vai mudar. Se a gente for analisar nessa lâmpada, fisicamente é impossível ela ser com canceller, né? Ela ter essa dissipação de calor na lâmpada. Imagina se ela tivesse seus 40 watts, né? Se acusasse os 40 watts lá, ela teria que ter uma dissipação de calor monstruosa aqui para ela poder ter toda essa potência. Porque não sei se todos sabem, a eficiência de uma lâmpada para jogar a intensidade de iluminação para frente, ela se dá quando o projeto de construção da lâmpada tem uma dissipação de calor boa. Né? Essa aqui tem um modelo, se a gente olhar aqui tem uma outra estrutura, cada um tem um esquema de dissipação de calor. Né? Esse aqui é alumínio, aqui já tem um coolerzinho, e aí a gente cai em outro problema, né? Tamanho de lâmpada, não cabe dentro do farol, mas isso aí vamos deixar para outra hora. Um outro exemplo aqui, eu tenho essa lâmpada, que também é com cambus, né? Só que daí ele é embutido. Vamos colocar aqui. Lâmpada plugada, e aí eu tenho lá 28 watts. Ou seja, aí sim é uma lâmpada, mais o canceller dá 28 watts. Só que a estrutura dela aqui é legal, tem o cooler, mas ela está retendo a caloria automaticamente. O consumo está dentro dessa caixinha. Né? A energia do carro vem, passa por aqui, retém e ela deixa passar um pouco. Se ela deixasse passar mais, eu teria que ter uma dissipação de calor ainda mais eficiente, o que acaba dificultando muito a construção das lâmpadas de LED, porque aumenta o tamanho. Então não se deixe enganar. Quando alguém te oferecer lá uma lâmpada forte, uma lâmpada aqui de 40 watts em uma lâmpada, você vai analisar, vai olhar ela. Se ela tiver uma dissipação de calor assim, pequena, frágil, pode saber que é
existem possibilidades de alguns veículos a gente ter que utilizar adaptadores, principalmente quando é a lâmpada H7. Existem uma infinidade de modelos de adaptadores que cada carro tem o seu. E aí, em alguns casos também há necessidade, depende do tamanho da lâmpada, de ser adaptado uma borracha para poder fazer a vedação por completo lá. Então são vários fatores aí que determinam um bom trabalho. Eu fico à disposição, né, para ajudar. Quer mandar uma mensagem aí nos vídeos ou entrar em contato pelo WhatsApp para a gente, em cada caso aí, tentar ser o mais assertivo possível.